Olá, minha gente. Conforme de costume, retornamos aqui com vocês para darmos prosseguimento aos nossos estudos das lições bíblicas da escola dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente da Convenção Internacional é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes: Rua Manuel Martins, número 35, onde fica a nossa sede, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, Rio de Janeiro. E nossas filiais, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, o coração de aço do Brasil. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. E ainda, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação. E o município é Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Durante este trimestre, estaremos estudando em nosso manual de lições bíblicas, Ebenezer Dominical. E o nosso tema fala sobre os fundamentos da unidade cristã. Estamos estudando de que não existe unidade cristã fora da verdade que é Cristo Jesus. Queremos recomendar para vocês o nosso jornal, nosso periódico Missão Europa em Ação. Este é o nosso primeiro número. O nosso veículo de comunicação de massa. Aqui nós temos notícias do campo de nossas igrejas no Brasil e em toda a Europa. Testemunhos, palavras pastorais, eventos, etc. Missão Europa em Ação. É o mais novo lançamento do nosso Ministério Missão Europa no Brasil. Hoje, dia 23 de outubro do ano em curso, estaremos discorrendo sobre a lição número 4, que tem por título A Humildade como Virtude. O nosso texto áureo encontra-se com base na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verdade aplicada. O verdadeiro cristão deve ser conhecido pela marca da humildade. O mestre dos mestres foi o maior exemplo de humildade e ele mesmo afirmou: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. A princípio, os discípulos não entenderam bem a lição de Cristo sobre a humildade. Chegaram a discutir entre eles quem estaria em evidência para ocupar uma posição de primazia. Jesus voltou a explicar-lhes: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Temos como objetivos desta nossa lição os seguintes: explicar o que é a verdadeira humildade, compreender os diversos tipos de humildade, conhecer o maior exemplo de humildade. Os nossos textos de referência encontram-se no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 4. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E na introdução, nós registramos que o apóstolo Tiago escreveu que Deus não suporta as pessoas orgulhosas, mas dá graça aos humildes, conforme já vimos no texto áureo desta lição. O apóstolo Pedro, corroborando o mesmo pensamento, disse: sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. O título do tópico 1 é o seguinte: o que é humildade? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Humildade é virtude caracterizada pela consciência que as pessoas possuem de suas próprias limitações. A humildade provém da experiência adquirida com Deus e do ato de conhecer a si mesmo de forma acurada. Ao contrário da humildade, o egoísmo e o sentimento hostil arruinam a unidade entre os irmãos e a harmonia que deve operar na igreja. A humildade, quando exercida de coração, edifica a todos, pois diz respeito ao que cada pessoa imagina e deseja para si mesma, em relação a Deus e em relação ao seu semelhante. No tópico 1.1, temos por título Humildade
é ter o outro em conta. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. A discórdia entre irmãos e a falta de modéstia são os dois cancros que mais atrapalham a unidade da igreja. O desequilíbrio ocorre quando as pessoas desqualificam o seu próximo e se atentam para os seus próprios desejos. A vanglória faz massagear o ego dos homens e cada um põe em execução os seus próprios interesses, não considerando o direito dos outros. Humildade é ter o outro em conta, evitando dissensões e disputas. Os pacificadores serão acatados como seres de bem-aventurança, porque não agem movidos por cobiças e serão chamados filhos de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 9. Tópico 1.2. Humildade é contar-se entre os menores. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Paulo considerava-se o menor de todos os apóstolos. Ele foi exemplo de alguém que viveu uma verdadeira humildade sem nenhuma falsa modéstia. Também tinha consciência dos talentos pessoais que havia recebido diretamente de Deus. Foi um homem de 3 culturas, pois absorvia conhecimentos importantes da cultura grega, da judia e da romana. No entanto, foi muito mais que um apóstolo. Paulo foi um mestre por excelência. Por causa do seu vasto conhecimento, poderia ter reivindicado supremacia entre qualquer outro apóstolo. Tinha noção do seu valor como um vaso escolhido e um instrumento afinado nas mãos de Deus. Mas Paulo reconheceu que foi nécio em gloriar-se. Ele devia ter sido louvado, visto que em nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada fosse. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Tópico 1.3. Humildade é negar-se a si mesmo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 8. Paulo não podia ser contado entre os homens hipócritas. A maioria das pessoas lança a mão da falsa modéstia e vive da prática da humildade fingida, enquanto o coração enche-se do amor próprio, de forma apenas aparente. Até se diz sentir inferior aos demais, mas, no fundo, o seu maior desejo é ser reconhecido entre os maiorais. O apóstolo Paulo foi extremamente sincero quando admitiu-se indigno entre todos os homens de Deus.
negou-se a si mesmo e tudo sofreu por amor a Cristo. Item 2. A primeira manifestação de humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. A primeira manifestação de humildade considera o outro superior a si mesmo, dispensando-lhe um olhar de honra. O apóstolo Paulo sempre teve Jesus como núcleo do seu viver. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Agora, em nome da humildade, considera o seu semelhante superior a si mesmo. A humildade não cobiça intensamente o sucesso e a autoglorificação. Ela não se eleva acima das coisas que a rodeia e nem se esforça à procura cega por aplausos. Ela não se embebeda com o poder e nem sai em busca das luzes dos holofotes. E o título do item 2.1, a segunda manifestação da humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4. A verdadeira humildade é a força que motiva o interesse em proteger também as coisas que são dos outros, pois atentar para as coisas alheias faz parte dos fundamentos da ética cristã. No mundo egocêntrico que vivemos, cada qual cuida apenas de si, não se importando com a situação ou com o problema que o outro enfrenta. O egoísmo direciona o olhar da pessoa para si mesma e para os seus próprios interesses. O que é importante para o outro não lhe interessa, pois está fora do seu foco visual. A falta de humildade é a propagação da ausência de unidade. Tópico 2.2. Humildade não é negligenciar a si mesmo. Engana-se quem pensa que ser humilde é tratar-se com negligência em função apenas do outro. O apóstolo Paulo não orientou ninguém a isso. A ninguém é solicitado desleixar-se para apenas se empenhar em benefício do próximo. Cada um tem o dever de cuidar de si mesmo como morada do Espírito Santo. Mas o que o apóstolo orienta é que o olhar de amor e de desvelo também esteja direcionado para as necessidades dos nossos semelhantes. Pois, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Epístola de Paulo, 1 a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Item 2.3. Cristo foi o maior exemplo de humildade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Filipos que Cristo foi o maior exemplo de humildade e por isso deve ser imitado e seguido à risca.
Ele descreveu a manifestação de Cristo em corpo carnal. Durante o tempo de sua corporificação temporária, na forma de existência terrena, mesmo sendo Deus, seu esvaziamento levou-o ao estado de humilhação e obediência ao Pai. Humilhou-se até a morte, e morte de cruz. A morte e a exaltação de Cristo foram escritas por ele mesmo. Com humildade e intenso amor, escreveu a própria história e lutou bravamente até a morte, a fim de conquistar a plena vitória pela verdadeira unidade entre os irmãos, reintroduzindo-os à família de Deus. A vitória selada por Cristo na cruz não trata apenas da sua humilhação e exaltação como Filho unigênito de Deus, mas é uma história que faz estremecer o âmago do nosso coração egocêntrico, que manifesta orgulho ostensivo e vaidade exagerada. Tópico número 3. Cristo assumiu a forma de escravo, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. O verbete doulou, em grego, tem o sentido de servo e faz referência ao trabalho exercido por um escravo em lugar do trabalho doméstico executado por um empregado, que, em grego, significa diáconos, ou seja, um atendente ou um servente. O que diferenciava o doulos do diáconos era que o primeiro não tinha direitos e por isso não possuía nada. Até as roupas que vestia eram-lhe emprestadas. Sua vida não lhe pertencia, pois o seu senhor tinha poder para decretar-lhe a vida ou a morte. Item 3.1. Cristo, o paradigma da humildade. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Houve contenda entre os discípulos de Jesus, pois discutiam qual deles parecia ser maior, conforme registro do versículo 24. O mestre dos mestres instruiu-lhes e asseverou sua condição de escravo, pois disse ele: entre vós sou aquele como que serve. Noutra ocasião, Jesus conversava com os discípulos e predisse sua morte, dizendo: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28.
Um escravo era tratado como um animal pelo seu senhor e era forçado a carregar os fardos dos seus donos. Como o supremo servo, Jesus, estava submetido à vontade de seu Pai. Ele foi o paradigma da humildade, pois abaixou-se até à condição de escravo e carregou a pesada cruz que continha o fardo dos pecados da humanidade. Nenhum outro ser vivente teria condições morais e espirituais para carregar aquele fardo, como o profeta Isaías já havia revelado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Item 3.2. Cristo assumiu o papel de um servo. O apóstolo Paulo assegurou com firmeza que Jesus assumiu o papel de um servo quando tomou a forma de um escravo. Paulo intentou dizer que o Filho de Deus aceitou legalmente e de maneira voluntária a natureza humana de um criado. Como Filho unigênito de Deus, ele era soberano e poderia muito bem exigir que todos os homens servissem-no. Mas ele preferiu assumir a posição de um servo e se fez escravo por nós, a fim de nos servir. O sentido do verbo assumir é tomar para si, ou seja, avocar, apropriar-se, receber o que foi dado. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele assumiu o papel de um escravo de forma voluntária. Nada lhe foi imposto, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 4. Item 3.3. Deus tratou-o como um servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. O termo servo, nesta passagem, prefigura Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 18, esta profecia é confirmada nele. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Frequentemente, Jesus fez referência a si próprio como servo enviado pelo Pai para desincumbir uma missão específica no reino de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Com relação à natureza de sua obra, Jesus assim declarou: pois qual é maior?
Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Cristo esteve integralmente à disposição da obra que lhe fora comissionada. Ele falou, então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 7. E qual é a nossa conclusão? A humildade como virtude é relatada em quase todos os livros da Bíblia, onde nós podemos ler o seguinte: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12. A ausência da humildade na vida de um cristão chega a ser considerada um erro crasso, que de tão grave transforma-se em pecado para os que servem a Cristo. Ser humilde é uma qualidade do crente e não algo desprezível, pois é essencial para a edificação da vida espiritual. Ser humilde é ter uma vida em plena comunhão com o Senhor. Os atos, palavras e pensamentos de uma pessoa humilde tornam Cristo amado e louvado por todos. O próprio Jesus ensinou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. A partir do momento que o servo do Senhor toma a atitude de desenvolver a qualidade de ser humilde, tudo se transforma. Uma das grandes virtudes do cristão é reconhecer suas limitações, não se sobrepondo a nada e ninguém. Utilize-se mais dessa virtude e tenha a humildade como regra de vida. E assim, amados, demos por encerrada esta lição número 4 e no próximo domingo, dia 30 de outubro, aqui estaremos de volta com a lição número 5, que tem por título O Regozijo da Unidade. Ebenezer Dominical é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E a nossa temática deste trimestre, Fundamentos da Unidade Cristã. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E durante este trimestre, dominicalmente, todas as semanas, nós nos reunimos em classe de escola bíblica, de estudos de lições bíblicas, a partir das 9 horas. E você é o nosso convidado muito especial. Ali nós estaremos discutindo e estudando e chegando à conclusão de que não existe unidade cristã fora da verdade que é Cristo Jesus. Também apresentamos o nosso jornal Missão Europa em Ação.
Este é o nosso mais novo veículo de comunicação de massa. Adquire-no e seja mais um leitor das nossas literaturas. Até a próxima semana, quando aqui retornaremos, se Deus disser que sim, e que todos tenham bons estudos na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, o nosso mestre por excelência.